Fala, povo lindo de Deus! Estamos em mais um episódio do nosso Pode Crer, Gabriel, 11º episódio. Passa rápido, hein? Passa muito rápido e cada vez melhor, né? Cada dia eu me empolgo mais com esse projeto, sabia? Vou te falar uma coisa, o dia que eu não gravo, eu sinto até saudade de você já, rapaz. Não tem como. Cara, já entrou na nossa rotina isso aqui. Entrou na né? rotina, o dia de gravação já se tornou um dia especial. E cada episódio mais especial que o outro, cada convidado traz algo novo pra gente, porque pro público de casa, eles assistem aquilo que nós gravamos aqui, mas nós temos o privilégio de ter um tempo de qualidade antes de começar a gravação. E o ouro tá aí, né? O ouro tá nesse tempo de qualidade que nós temos. E esse é o nosso propósito, né? Pode Crer surgiu com essa ideia de nós propagarmos uma mensagem de fé dentro desse contexto religioso que nós fazemos parte, fazendo uma abordagem bíblica também para os negócios. E hoje eu tenho certeza que o público que está nos assistindo tem muito a ganhar com o conteúdo que vai ser explanado aqui hoje. Hoje vai ser um papo de Bíblia que eu acho que vai abranger todas as áreas da vida. É isso aí. Eu acredito. Então, sem delongas, deixa eu fazer aquele convite, posso? Pode, deve. Você que caiu de paraquedas aqui, você vai se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, vai compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Você vai lá no Instagram, vai seguir a página do Pode Crer, podecrer.2025. Aproveita, segue o Gabriel. Eu, Gabriel Firmino, tô lá, E no me Insta. segue também no Pastor David Oliveira. Vai estar tudo na descrição do vídeo aí para vocês. E sem delongas, eu vou falar aquela frase. Solta a vinheta pra gente. Muito bom, meu amigo. Eu vou deixar você fazer ter a honra Me de dá essa apresentar honra de os apresentar. nossos convidados de hoje. Vai lá. Ó, os convidados de hoje são pessoas extremamente especiais. É um casal que a gente conhece já há próximo de 2 décadas. Bastante tempo. Tem muito São pessoas tempo. que são, assim, aqui no nosso estado, referência na fé, na propagação do Jesus. evangelho. Eu tenho a honra de estar recebendo hoje o pastor Josué Monteiro Que e a nossa benção. querida cantora Rafaela Monteiro. Obrigada. Sejam bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui no Pode Crer. O pastor Gabriel Firmino é um amigo já de longa data. De infância. É, não, também não é tanto. Também não é tanto, mas tem bastante tempo. Bastante tempo, Gabriel. Também pastor David, é uma alegria. Pastor David eu conheci, tive a grata satisfação de conhecer quando nós fomos lá ministrar na Plenitude. Foi a primeira vez, aí foi ainda com o Gabriel. Exatamente. Exatamente. Depois, Nada quando de ele tarde. voltou, ele falou assim, eu já tive. Eu falei, rapaz, você não me é estranho. Exatamente. Aí foi marcante. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com essas pessoas queridas ao lado da minha amada. Mas o homem sábio anda acompanhado da esposa. É né? isso aí. E isso tem as aí. palavras corretas, né? Palavras corretas, a esposa ali sempre do lado. E é uma dupla, né? Um pregador e uma cantora. É, A aqui gente- é uma parceria forte. É uma dinamite, né? O dínamos lá que tá lá na palavra poder que Paulo usa. Amém. É o que os dois fazem, né? E o que me admira no ministério de vocês é a forma linear que Deus tem usado vocês dentro da itinerância, na propagação do evangelho, né? A gente vê tantas pessoas que começam bem e infelizmente, né, David? Termina mal. O final ele é trágico, mas a gente glorifica a Deus pela vida Glórias de a Jesus. vocês, pelo ministério e pela história, né? Essa crescente de envolver no evangelho. Cresci vendo vocês ministrando e hoje a gente até conversou isso no nosso último episódio, nessa quebra de paradigma, Rafa, que hoje vocês já são referência para tantas pessoas no evangelho e eu ouso a dizer, não só no Espírito Santo, mas em toda a nação por onde vocês têm Deus seja passado. louvado. E o público hoje vai se surpreender com a sabedoria da Rafa, Ah, Rafael. Oh, meu Deus, oh, meu amigo. com a Me sinto, potência da voz. não, me sinto do muito Josué. honrada, muito honrada. E eu queria, realmente. assim, de início aqui, de saída, ouvir um pouquinho de vocês, do ministério. A gente sempre tem essa curiosidade, né, David, de trazer à tona. Sim. Se converteram, nasceram em lar cristão. Como que foi se despertar para o ministério, para a pregação?
né? Como que se deu isso? Como foi esse chamado de Deus para a vida de vocês? Josué, posso começar ouvindo a Rafa? Pode. Então tá E bom. eu já Vamos lá, aproveito, Rafa. já emendando nessa pergunta dele, já fala quanto tempo vocês têm de casado já. Ó, Quer que eu comece? Você quer ir? Você que sabe. Nós estamos caminhando para 23 anos Que bacana. que nós estamos juntos pela graça de Deus, né? E até que a boa mão do Senhor tem nos sustentado. amém. Já temos um filho de 20 anos e somos nascidos e criados no lar cristão, né? Pela graça e bondade de Deus. Só que o curioso dessa história são duas coisas. Primeiro, que eu não tinha planos de ser uma cantora. E segundo, Josué não queria ser um pregador. Tudo aqui foi vontade de Deus mesmo, não foi Sim. nossa. Uma imposição. A gente, pelo incrível que pareça, nós nunca buscamos de fato o que a gente vive hoje, né? O Senhor quis realmente fazer esse tipo de chamada na nossa vida, né? E não é fácil, lógico, mas é gratificante. É honroso para nós amarmos a Jesus em primeiro lugar e honrá-lo, né? Com as nossas vidas, com os dons e talentos que ele nos confiou. Então, assim, para a gente viver o que a gente vive hoje, né? Pela graça de Deus, 20 anos de ministério, é pura bondade de Deus mesmo. Né, meu amor? Quando eu comecei a namorar com o Rafa, eu tinha 16 anos de idade. 16 É. anos. 16 anos de idade. Só que eu não Era um sabia não, tá, garotão, né? gente? Garotão, cara. 16 anos. Me casei com o Rafa com 17 anos de idade. Se casado desde 17 anos. E eu me recordo que eu falava com ela, pastor. Falava, de vez em quando nós íamos nas igrejas e Deus usava pessoas para falar que o Senhor ia me usar como pregador, ia me levar para vários lugares para pregar. E eu vivia falando com ela assim, eu não. De forma nenhuma. De maneira alguma. Eu sou testemunha. Eu lembro que tá, eu falava gente? assim, você acha que eu vou viver esperando um telefone tocar para me convidar para pregar, para eu poder viver? De forma alguma. De maneira nenhuma. Pastor, eu vou te falar uma coisa. Deus me quebrou. Mas me quebrou de um jeito, pastor. Nossa. De um jeito. Não teve pra onde Não, correr. não tem pra onde correr. Não. É aquela questão que o Jó falou. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Sim. Então era algo que não estava nos meus planos, mas já estava no plano divino. E o Senhor foi fazendo de forma que ele foi fechando as portas, foi apertando a nossa vida, foi afunilando as coisas e foi nos empurrando, igual o Jonas, né? Foi nos empurrando para o ministério. De forma que quando nós nos demos por conta, nós já estávamos envolvidos. Sim. E aí, o que é apaixonante? O que é apaixonante? Que quando você tá fora, você diz assim, eu não quero. Mas depois que você conhece, Que você vive as experiências, né? aquilo se torna algo que fica entranhável em você. Queima dentro de você de uma forma que hoje eu já não quero sair. É porque é mais forte que você. Só Hoje quem se torna vive para apaixonante. entender. Entendeu? Ministério é isso, né? Tem que ser algo mais forte que a gente. Exato. Não tem como. Então você praticamente entrou naquela vontade decretada de Deus, né? Não foi Exatamente. uma vontade proposta. Não, foi Não. decreto mesmo. Decreto. Porque a vontade proposta a gente ainda pode recusar, né? Se atentamente ouvir a Deus e obedecer, Não, foi Deus dá dois decretado. caminhos, você escolhe. Agora, no seu caso, foi um decreto igual o de Jonas. Você deu o exemplo aí de Jonas, não teve pra onde Exatamente. correr. A gente não teve escolha. Essa voz de pregador, porque meu sonho era ter uma voz dessa, Gabriel. Não, Se eu aqui, tivesse essa voz, pastor, Meu Deus. eu já perdi as contas de quantas pessoas falam isso para Josué. Ah, isso, Essa Josué, voz você é de trovão. locutor, Josué? Você faz algum É, o pessoal tratamento quer essa nessa voz. voz Passou a vida sua? toda. a vida toda. Então Deus já te deu a voz primeiro. Não, tudo. Dá Aqui, até uma aplicação. Primeiro Deus vai te dar a voz. Aquele, Depois ele te dá a mensagem. aquele no meu pastor- caso, foi isso aí, Aquele tá? Ele pastor me deu uma americano, voz. o Warren Wisby, ele tem um livro chamado Pregação, a Arte e o Ofício, que foi escrito por vários autores. Tem um capítulo lá escrito por Wisby. E ele fala justamente isso. Que quando Deus te chama para exercer uma função, até as suas características físicas, ele coloca de acordo com a função que ele deseja. Interessante, né? Ele fala exatamente isso. Então foi algo assim, essa questão da voz, e tem gente que acha que eu faço a voz, mas na verdade eu não faço a voz. É a sua voz, né? normal. Porque se eu fosse fazer a voz,
Aí a gente pode fazer uma voz grossa, Oh. assim. Coisa do tipo. Meus sonhos, meu Deus. Mas não é o caso. Já no meu Não é o caso, realmente ele me deu A Rafa essa já é voz. milagre. Sempre cantou, Rafa? Não, porque o que que acontece? Eu tinha vontade, na verdade, gente, era de pregar. Eu sou apaixonada por pregação bíblica. Sim, gente, eu sou. Não tem nada mais que me renova, que me alegra, que alimenta a minha alma do que ouvir uma mensagem bíblica. Então, o que que acontece? E eu tentei arriscar ser uma pregadora, mas não fluiu para mim. E quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava num propósito de oração, que o Senhor havia usado uma pessoa para falar comigo. Olha, o Senhor quer que você entre num propósito de oração, de jejum, Ele quer falar algo pessoalmente com você. E eu tinha voltado para Jesus recente, porque eu fiquei por 2 anos fora da igreja por causa de um processo que eu passei. E quando eu retornei, eu comecei esse propósito. Foi aí que o Espírito Santo de Deus, eu estou resumindo aqui porque a história é muito longa, me visitou na sala da minha casa. E eu vivi uma das maiores experiências pessoais com Deus naquele dia. E nitidamente ele falou comigo, em forma audível: filha, estou eu ensinando você a cantar. A partir de hoje, você vai louvar o meu nome. E nunca mais eu tive a voz que eu tinha. Porque eu era uma taquara rachada, gente. Sério, eu não tinha tom, não tinha melisma, não tinha nada que tipo assim, que me desse a possibilidade de ser uma cantora. Então, essa voz, E você nunca chegou a estudar? Ou já... nada, Nunca. nada, Nunca. nada. Nada. Rafa é dom mesmo. No meu caso, é milagre junto com dom, né? Não é talento natural. Tá vendo, Gabriel? Tem jeito pra você. Não, mas Gabriel, acho que o negócio dele não é cantar, né? O negócio Não, dele é a Gabriel sempre pode palavra, cantar, né? Eu converso desafinado. Ele já tentou, ele já arriscou algumas vezes. Não já. dá certo. né? Sério, Gabriel? Trágico, né? Não, o negócio seu é a palavra de Deus, meu Tem que querido. ser, tem Não que é, não é cantar, não. Vai me perdoar, mas eu acho que isso aí Deus não tem pra você, Mas deixa eu não. provocar aqui um pouco mais esse assunto, pegando Sim. um gancho no que o Josué ele falou sobre o amar o ministério, amar a igreja. Sim. Vocês pensam que eu não acompanho vocês em rede social, mas eu acompanho, tá? E não é só lá tentando andar de cavalo, não são só essas Já vê que você festas colocou prestadas, tentando. não. Tentando, é porque ele subiu torto aqui. O José, ele tem uma característica, quando ele encerra o sermão na igreja, ele faz questão de juntar as pessoas, né? Às vezes vai muito em festividades, Sim. né? De jovens, De irmãs. de irmãs, né? Então ele gosta de juntar as pessoas no ambiente da igreja e ele, à frente da igreja, ele tira foto praticamente em quase toda Faz a um sua vídeo, postagem. faz uma Ele faz foto muito No final de vídeo. semana, e Sim. ele tem uma frase que eu julgo muito interessante, né? Como não amar O povo de o Deus. povo de Deus. Acho que o segredo do ministério, eu queria ver vocês dois falando sobre isso, porque tem gente que ama o ministério em si, e apenas o ministério, e o cuidado que tem que se ter na busca do ministério apenas como vanglória. Exato. Sim. Porque o status de pregador, o status de cantor é um status de evidência. Sim. Queira ou não, dentro da igreja, dentro do cenário religioso, Sim. Sim. acaba por ser um status de evidência. É um elevador Existem- social. Existem pessoas que, dentro desse contexto cristão, anseiam em ser cantores ou pregadores Pra ter uma visibilidade em troca maior, né? apenas de uma vanglória, aquilo que Exatamente. a Bíblia vai colocar. E a gente entende que o ministério, ele se torna leve e apaixonante quando o nosso amor ele não está no ministério em si, mas Não. nas pessoas. Sim, você tá aqui pra servir. As pessoas às vezes acham que vai se tornar pastor e vai amar só o ministério pastoral apenas por ser pastor. Mas o que torna o seu ministério em evidência é o amor que você tem pelas almas. Eu acho Pelas que é almas. aí que entra o Espírito Sim. Santo e o abençoar de Deus. Sobre essa questão, Gabriel, dos vídeos que eu faço ao final dos eventos, geralmente eu faço quando é congresso de um departamento. Uhum. Congresso dos jovens, das irmãs, eu Isso aí. reúno o grupo e gravo com aquele grupo o tema deles. Né? Então eu chamo o nome do grupo e o grupo grita o tema, Ah, assim, eles e amam. fica muito bonito. Tem igreja que já espera você fazer Exatamente, já isso. espero. Então, tem duas razões ou duas coisas que eu posso pontuar nisso aí. A primeira delas, pastor David, é que, como o Gabriel me conhece há muitos anos, o Gabriel sabe que simpatia não é o meu forte. Eu não sou um cara muito simpático, aquele cara,
sabe, que conversa com todo mundo. Rafa não, Rafa Gente, eu sou sanguínea, né? Rafa parece vereadora. Eu já sou mais tranquilo, né? E acabou que muitas pessoas acabavam, por causa desse jeito meu, um pouco mais calado, Mais mais reservado. reservado, com a voz também um pouco mais grave. Muita gente acabava pensando que o Josué é meio metido, meio distante. Então, criou-se isso. E assim, pastor, e eu comecei a ouvir esse tipo de crítica. Ah, Josué é muito orgulhoso, Josué é Josué meio não anda com todo orgulhoso, Josué é muito mundo. arrogante e tal. E assim, pastor, uma coisa que eu aprendi, a gente precisa ouvir as críticas. Porque às vezes as críticas têm algum ponto de razão. Nem todas, né, Nem meu amor? todas, mas algumas têm. Sim. Eu parei e falei assim, gente, será que esse povo tem algum ponto de razão? E eu falei, Senhor, me dá uma estratégia para eu, já que eu não sou tão simpático, para que eu me aproxime mais das pessoas. Foi aí que nasceu a ideia dos vídeos. Olha que legal. Aí o Senhor me deu a ideia numa igreja, eu gravei um vídeo com a igreja, pastor, foi assim, um divisor de águas. E todo lugar que eu vou gravando os vídeos, isso trouxe uma proximidade das pessoas comigo. E elas Gerou viram que uma você conexão, também gerou não uma é conexão. nada disso mesmo, sendo uma Exatamente. pessoa Então, mais tirou reservada, aquele né? estereótipo, aquela imagem errada. Então, essa é a origem dos vídeos. Sobre a questão do que o pastor Gabriel falou, sobre amar as pessoas e isso torna o ministério leve, eu me lembro quando Jesus estava com Pedro na praia. E Jesus falou para Pedro assim, Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Porque apacentar pessoas, cuidar de pessoas, a gente só faz porque ama Jesus. Sim. Sim. A gente ama as pessoas como consequência do amor que temos a Jesus. Porque muitas pessoas pensam, eu tenho que amar as pessoas. Não, primeiro nós temos que amar a Jesus. Sim. Porque quando a gente ama a Jesus, a gente aprende a amar as pessoas. Verdade. Porque a gente lembra, esse sujeito é difícil, mas Jesus ama ele. Sim. E eu já fui difícil um dia, eu sou difícil às Exato. vezes. Essa pessoa é complicada, mas Jesus morreu por ela. Sim. Então, se Jesus ama essa pessoa, morreu por essa pessoa, deu a vida por essa pessoa, o que custa a mim dar um pouco mais do meu tempo? Que bacana, hein? Um pouco mais da minha atenção. E- Então, é o amor a Jesus que gera o amor nas pessoas. E dentro do que o pastor Gabriel estava falando aqui, que eu achei muito interessante, é que eu sempre tento colocar isso em prática dentro de mim. Que o ministério não é uma autopromoção para mim. O ministério é algo que Deus me confiou sendo dele para eu servir pessoas. Porque se o que eu carrego não é capaz de atingir os corações, algo está errado em mim. Ou eu estou equivocada, ou eu de fato não estou sabendo cuidar daquilo que o Senhor me emprestou. Sim. Então eu acho que o ministério não faz sentido nenhum se ele for individual. Se ele for voltado para mim, Exclusivamente. Né? né? Ele só faria sentido se ele for compartilhado com os demais. Na verdade, a vida é cristã de um modo geral. A vida cristã Não é só servir, para quem é pastor. é servir o outro. Não. É servir o outro. Tanto que Paulo, quando ele usa a palavra ministro, na maioria das vezes ela aparece como servo, né? No intuito, porque as pessoas ouvem ministro e entendem o título de ministro como um título de honra, de muita honra até. E quando você vai ver esse título na Bíblia, ele está totalmente relacionado a servo. A gente começa a ler a carta de Tiago, é uma coisa interessante. Ele tinha toda a condição de chegar e falar: ó, eu sou o irmão de Jesus, então eu tenho autonomia Da carteirada, da né? carteirada. Ele fala: não, eu, Tiago, servo de Jesus. Então, o cara, quando traz essa ótica para aquilo que ele vai escrever, ele já mostra qual é a proposta do evangelho, que é somos servos uns dos outros. E a gente só vai conseguir entender que somos servos uns dos outros quando a gente parte do princípio de que amamos a Jesus. Exatamente. Quando você ama a Cristo, ama a Jesus, você é servo um do outro, servo de Cristo, já fica mais fácil de ter essa compreensão. E vou até mais além. Gabriel está escrevendo um livro sobre o texto do filho pródigo, né? Vou dar um spoiler aqui do seu livro. E existem dois problemas nessa história, de forma muito rasa. O filho que não se sente filho e vai embora, e o filho que só se sente servo. Uhum. Porque o mais velho fala: quanto tempo eu te sirvo? Então, o argumento que ele tinha é o seguinte: eu sou um servo. Ele não se sentia filho, mas se sentia apenas servo. E o outro que era filho,
mais novo, ele não se sentia filho a ponto de não querer estar do lado do pai. Ele mata o pai no coração. Então eu acho que isso vale como um apelo para quem tá nos assistindo, né? Seja sempre servo, sem perder a característica de filho. Rapaz, eu acho que eu vou anotar isso aqui, hein? Não, vai ficar gravado. Você gravou? Ah, é. Vai ficar Depois eu vou gravado, pegar depois lá. você pega lá. Rapaz, por aí. vou pregar isso aí, hein? Gostei disso aí. Aprendi com o Gabriel, ele tá Rapaz. escrevendo. Forte, hein, Gabriel? Deus tá te levando pro Gostei. profundo, hein? Esse texto ele revela muito, eu acho, que Gostei disso aí. esse nosso relacionamento como servo, né? É encarar o evangelho com o prazer de servir pessoas. Acho que se a gente entende isso, o Rafa, o Josué, a gente eliminaria muitos sintomas da igreja de concorrência, Isso aí. de uma busca exagerada por aquilo que às vezes não é o propósito. Tem gente que Exato. entra na igreja e acha que ministério, por exemplo, é só cantar e pregar. Acho que é só isso. Exatamente. Não, né, não. Quando não é, as Não pessoas, quando elas Quem dera se colocam no fosse. coração, quem Não, dera se fosse. Essa é a muito- parte visível. né? É, Essa é a as parte pessoas não visível. sabem E as dos pessoas elas precisam entender bastidores. que a gente serve as pessoas no trabalho. Um dos tópicos que a gente sempre debateu aqui, e a gente usa esse espaço para propagar aquilo que a gente acredita do evangelho, e parece que não, isso chega e ecoa a vários e vários Sim. corações, é que na nossa concepção, a gente já discutiu isso e ficou claro, pelo menos para nós dois, essa consciência de que não existe esse negócio de vida secular e vida religiosa. Essa Não divisão existe a esdrúxula. dicotomia entre Não. o sagrado e o comum. Esdrúxula de que você apaga a luz do templo, acabou a sua responsabilidade cristã e você segue a sua vida. Quando você tem essa concepção, você vai se comportar querendo servir pessoas. Exatamente. E nem querendo buscar estar lá pregando. Você pega o exemplo do Josué e da Rafa, que falaram aqui, eles não queriam estar em evidência. Exatamente. Não. E nós servíamos na igreja local. E a gente Normalmente. a gente sempre serviu. É isso aí, não é a busca para a evidência que vai enaltecer alguém. E aí volta e retoma a parábola do filho pródigo, conhecido como a parábola do filho pródigo, são os servos que lá estão para servir o filho que volta, que o pai manda buscar roupa, manda buscar anel, não tem nome, não tem nada que fala dos indivíduos, mas eles estão prontos a participar servir. do reino e servir a despeito do reconhecimento. Isso aí. A grande problemática é que as pessoas elas estão buscando reconhecimento e não estão buscando servir. Para mim, aí que é a problemática do evangelho. Mas você sabe, cara, de que, Pastor Gabriel, que eu acho que isso acontece muito no nosso meio, é porque existe, infelizmente, uma influência muito forte de colocar destaques como honra de Deus. Para mim, você ser honrado por Deus é você permanecer fiel, mesmo diante de toda a dor que você possa enfrentar na sua vida, e mesmo assim, você não desiste de Cristo. Honra para mim é você amar e respeitar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Isso aí. E a sua esposa te amar e te respeitar como a Bíblia recomenda. Isso é uma honra. É uma honra você criar os seus filhos no Evangelho e você ver seus filhos crescendo amando a Jesus. Exatamente. Isso para mim é honra de Deus. Mas hoje não. Hoje as pessoas são ensinadas, influenciadas de uma maneira distorcida sobre honra, entendeu? Lógico que eu creio que Deus, ele pode sim fazer você chegar em posições mais altas, voos mais altos, fazer você ser uma pessoa famosa. Ele sabe o porquê de tudo. Mas isso não quer dizer que a honra só cabe a isso. Isso não deve ser a motivação Você está ministerial, né? entendendo? Porque Deus pode te usar de uma forma extraordinária e profunda no anonimato. Isso aí. E isso não diminui a glória de Deus. É o que Josué fala. Se nós fôssemos pegar padrão de honra e de fama, o ministério de Paulo seria um fracasso. E já que ela falou sobre Paulo, enquanto ela estava falando disso, estava lembrando do nosso saudoso pastor Pedro Lírio. Ele costumava dizer sempre uma coisa para nós obreiros. Ele falava assim: hoje todos falam de Paulo, mas quem seria Paulo sem o Ananias para orar por ele? Verdade. Deus teve que levantar uma Ananias, né? Para Deus ser tem que obediente levantar à voz de alguém Jesus. para orar por ele. Assim, ó, o Senhor Jesus me mandou aqui para orar por você e você ser cheio do Espírito Santo. E das escamas Tremendo, né? dos olhos Então caindo. muitos querem ser o Paulo, mas outros não querem ser o Ananias. E um detalhe, você usou o exemplo da crítica que você recebeu e você conseguiu tirar algo até bom da crítica, né? Sim. Você falou, poxa, já que a crítica tá vindo contra mim, eu vou tentar tirar algo bom dela. Aprender com isso. Aprender com isso. E acho que é o que todo mundo deve fazer. Quando a gente fala de Paulo, cara, naquele tempo
não tinha alguém tão criticado quanto ele. Para aceitar Paulo no meio do colégio apostólico foi uma guerra, foi uma luta. E mesmo depois que o colégio apostólico aceitou ele, outros não aceitavam. Sim. E a ponto de alguém chegar e falar assim, ó, eu sou de Cefas, não, eu prefiro Apolo, Paulo, eu não quero saber desse camarada. Então ele tinha que passar por essas críticas e mesmo assim ele conseguia também, José, tirar algo bom das críticas, porque ele falava quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas. Ele... Tá Cristo dividido? Exatamente, então ele trazia uma mensagem Em cima em, daquilo, em né? cima do problema, cara. Então o evangelho sempre vai nos ensinar caminhos novos, rotas novas, dentro de conceitos que não mudam. O conceito sempre vai ser o mesmo. O que não pode mudar é a palavra. A gente aqui precisa se associar a ela e aprender com ela. Exatamente. Fantástico, né? É isso aí. Posso fazer uma pergunta para ele? Deve. Posso. Tô Pode. doido. Pega Não, eu tô doido para fazer essa pergunta. Desde Ah. quando nós começamos a conversar lá no nosso almoço, eu perguntei para ele se você só atua na itinerância, você disse que sim, Sim. né? E há quanto tempo você prega? 20 anos. 20 anos. 20 anos. O que mudou e se mudou da pregação do Josué Monteiro há 20 anos atrás para a pregação de hoje? Eu sei que a Bíblia é uma só. Mas o que mudou da pregação? Pastor, mudou o pregador. Mudou o pregador. Mudou o pregador. Porque o que acontece? A palavra é de Deus, Sim. como o senhor bem disse. Só que ela passa por nós. E as nossas experiências de vida, nosso aprendizado, as nossas marcas, as Nossa. nossas dores, as nossas alegrias, acabam influenciando na pregação. Porque passa pelo ser humano. A palavra é inspirada, mas o instrumento é humano. Sim. Então, quando você traz cicatrizes, traz marcas, boas e ruins, da jornada, isso vai te moldando, isso vai te lapidando. E você aprende algumas coisas como, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, eu tinha meio que a vontade de ser o justiceiro do mundo. Mas também você era muito Eu novo, era amor. garota, tinha uns 18 anos de idade. Mas todo mundo já passou por essa fase. Já. Aquela fase que você quer ser o justiceiro do mundo. Você quer falar a verdade para todo torta direita e quer falar. Convencer todo mundo que tem que ser assim. Aí você aprende com o passar do tempo que não é você que convence. E Quem você não convence é o muda Espírito ninguém. Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. E o seu papel é ensinar a palavra de Deus. E aí você vai entendendo que falar a verdade não é ofender pessoas. Que você pode ser um pregador da verdade, do evangelho, sem ser agressivo, sem ser bruto. Você vai se tornando mais humano. Eu acho que esses 20 anos de ministério serviram para humanizar. A gente vai se tornando mais humano, a gente vai vendo o quanto a gente é falho, Sim. sabe? Quanto nós somos limitados. A própria palavra vai nos mostrando isso. Né? Exatamente. Porque, pastor, eu sempre costumo dizer o seguinte: são 20 anos. E são 20 anos pregando, então são 20 anos estudando a palavra de Deus. Exato. E quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais humilde você se torna. Se a pessoa estudou a palavra de Deus e não se tornou mais humilde, das duas, uma. Ou ela leu outra coisa que não foi a palavra, ou ela não entendeu o que ela leu. Porque é impossível você ir aprendendo a palavra de Deus e aquilo não moldar você. Aquilo não te lapidar. Então, antes de você subir no púlpito, eu acho que o senhor passa por isso, o Gabriel também, é impressionante como que a palavra molda a gente primeiro. Sim. Sabe? Verdade. Você sobe na tribuna para pregar para a igreja, só que antes daquilo ser falado à igreja, aquilo já falou com você. E aí o pregador ele aprende, quando sobe no púlpito, a não dizer assim, você tem que mudar. Você tem que se arrepender. Você tem que ser transformado. Você acaba entendendo. Assim, somos nós que precisamos. Somos nós. A palavra fala com todo mundo, né? Somos nós que precisamos. É igual Isaías, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, eu sou parte do problema. Eu estou no mesmo barco. Sim. Você se inclui no texto. E o conhecimento de Isaías mais profundo sobre Deus fez ele reconhecer mais quem ele era. Exatamente. Quanto mais você conhece sobre Deus, mais você vê suas falhas. E mais você entende da graça. E você entende que nunca foi por causa de você, mas Verdade. apesar de você. Verdade. Gabriel, você também mudou alguma coisa
seus 30 anos de pregador para cá? Ah, Gabriel. Nos últimos 3 anos que eu prego, não, de fato, a gente vai aperfeiçoando, né? Acho que a Sim. Bíblia, ela é seguir aquele conselho que a Bíblia, ela deve ser lida como se fosse um espelho. Exatamente. Uhum. Ela é um espelho que revela o nosso caráter, que revela a nossa essência. E toda vez que nessa jornada que a gente analisa isso, a gente fica muito atento com aquele texto que fala que a gente tem que tomar muito cuidado e não querer remover um cisco do olho do irmão. Acho que Exatamente. quando o Josué fala que nós nos tornamos humanos, envolve também isso, né? Exato. A gente se entende. De você ter a consciência Que a de que gente você não é precisa, melhor do né? que para quem Ah, você está pregando. Porque à ali, medida né? que a gente vai se aproximando de um Deus que é santo, a gente tem a tendência de enxergar mais a nossa condição de pecado, né? Exato. Sim. Acho que essa maturidade nada mais é do que uma aproximação natural à medida que a gente vai se aproximando à estatura de um varão perfeito. Uhum. Sim. Então a gente vai evoluindo como crente, se achegando mais perto de Deus, entendendo mais Deus. E quando você entende mais Deus, é misericórdia. É, verdade. Como eu preciso dessa graça. Quando alguém se acha muito santo, é porque ele está muito longe ainda e não Sim. entende ainda Ele está na a fase da essência da vida dele. imaturidade, com Então, certeza. eu acho que é por isso que eu passo. Agora, nos últimos 3 anos que eu comecei a pregar, eu enxergo também uma mudança não só do pregador, mas também do público que escuta o sermão. A gente pode jogar um temperinho nisso aqui. Vai lá. Vamos aproveitar, né? Esse Aproveitar. casal que tem aqui décadas, já são décadas, né? São jovens. Rapaz, você fala, É o que- dá um não, cansaço. não é o que Josué fala, nós somos velhos de guerra, dá meu um Deus. cansaço. Já são décadas aí envolvidos no Evangelho. Vocês acompanharam a transformação do público dentro Sim. da nossa denominação. Sim, Que a gente vem do mesmo berço, né? No que tange a Sim. denominação. Nós somos sim. assembleianos. Você é assembleiano também de berço. Também. Né? Assembleiano, tem jeito de assembleiano. Já dirigi culto para aquele modelo tradicional de cantar o hino da. Nós né? abrimos. Ah, e o pandeirinho. culto. E distribuir as oportunidades. Eu era bom nisso, tá? Distribuir as oportunidades, eu me achava o dirigente de culto. Eu me achava, porque eu tinha aquela técnica de entre uma oportunidade e outra, eu não deixava a peteca cair. Não. Isso aí, cantava Puxava um corinho. Eu era alinhado com a banda, né? Logo Então, após fulano. eu cantava um trechinho enquanto fulano se prepara. Eu era Aí bom já- nisso, mas já eu fazer esse era. tempo. Prossiga. Então, assim, dentro desse cenário assembleiano, a gente vê também uma transformação da própria denominação. Sim. A própria Assembleia, ela mudou ao longo dessas últimas 3, 4, 5 décadas. Sim, Nós éramos majoritariamente um público mais simples, Sim. 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 com igrejas majoritariamente em bairros mais afastados dos grandes centros, Sim. natural. Acho que o berço da nossa denominação foi dentro desse contexto social, Sim. né? E graças a Deus por isso. Sim. Nós somos Sim. a voz e o socorro para muitos que não alcançariam se não fosse por conta da nossa denominação. Só que nos últimos anos a igreja ela vem entrando dentro de um cenário diferente e isso também trazendo pessoas distintas. Então, a gente não tem mais um público único, Específico, assim. né? A gente lida com muita gente. Então, hoje eu frequento a igreja, o pastor ele tem que tomar o cuidado de entender a forma que ele vai expor o sermão, porque ele está pregando para alguém ali que talvez não tenha formação superior e está lidando ali com pessoas que, a depender do sermão, pode até gerar não estimulável Sim. para esse Sim. alcançar do evangelho. De sorte que nós temos uma mudança do público. Sem Hoje dúvida. o David, ele pastoreia um público lá com professores. Lá tem gente que está no Brasil e trabalha para empresas americanas, Americanas, né? engenheiros. Engenheiros. Então, Pessoas estudadas, né? e aí, como que é? Ainda mais para vocês que andam mais Sim. aí, né, em todos os Eu estados. lembrei, Sim. eu lembrei do que nós passamos em Viçosa, né, Josué? Sim. Você pode falar a respeito disso. Tem uma igreja muito querida, que nós sempre atendemos, em Minas Gerais, que é a Assembleia de Deus Madureira, em Viçosa. Viçosa é uma cidade universitária. Tem a Universidade de Viçosa, que é Uhum. uma das mais conhecidas do país. E lá, o público é rotativo, né? Principalmente os jovens. Sim. Porque os jovens mudam para lá para fazer, Para estudar. para estudar, né? Fazer o curso universitário, ficam lá 4, 5 anos, terminam e vão embora. Então, se você pregar lá em 2025, quando você voltar em 2030,
a juventude já é outra. Mudou o Já público. trocou a juventude inteira, né? Então, quando você prega para a juventude lá, você está pregando para jovens que estão na universidade. Jovens que estão em áreas de humanas, exatas, áreas médicas, né, biológicas. Então, é um público diferenciado. Só que uma coisa que eu percebo, pastor, é que independentemente do quão grande seja o conhecimento do ser humano, o coração continua o mesmo. O Exatamente. coração é o mesmo. Das necessidades. Não né? importa se é do leigo ou se é do doutor. Isso aí. O coração é o mesmo. O coração ainda é um coração que tem sede de Deus. Aquele vazio que carrega, Há que só algo o no Espírito Santo de ser Deus humano preenche, que entendeu? só o Espírito Santo pode preencher. Então, a grande dificuldade é que às vezes as pessoas colocam como que um escudo, Sim. né, para que você não consiga levar a palavra até o coração delas. E muitas vezes esse escudo é a crítica. Sim. É a alta É o que exigência. você estava né? dizendo a respeito do sermão. Uma pessoa mais simples, talvez ela escute um sermão com o coração mais aberto. Uma pessoa um pouco mais estudada, ela coloque na sua frente uma espécie de critério. Uhum. Não, deixa eu ver o que esse pastor vai dizer. Deixa eu ver o português. Qual é a profundidade dessa explicação? Qual é o argumento que ele vai usar? Então coloca um pouco mais de critério, mas a gente precisa entender que o nosso papel é nos prepararmos para qualquer público. Ok. Sim. Qualquer público. E fazemos o que Jesus fez. Jesus tinha uma capacidade, tem, né? Porque ele continua vivo, uma capacidade de quando ele pregava, ele conseguia falar aos doutores da lei e também a pescadores, Sim. Isso aí. a gente simples do povo. E a mensagem alcançava Alcançava todos os todos. públicos. Então eu costumo dizer que o evangelho cabe em todo lugar. Desde que você pregue o evangelho, Do jeito que ele é, o né? puro e simples evangelho, não importa onde você pregue. Se é numa igreja mais rica, numa área nobre, ou numa igreja mais humilde na periferia. O evangelho Se for pregado o evangelho, O evangelho Sim. é o evangelho. E aí você levando a palavra do evangelho até os ouvidos, o Espírito Santo se encarrega de levá-lo ao coração. forte, hein? Sim. Nós levamos até os ouvidos, né? Mas quem leva ao coração É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o papel dele. E o problema é quando a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Aí Exatamente. ele vai E aí errando. qual que é o problema? A gente tem um exemplo muito claro sobre isso. Por exemplo, quando Paulo foi pregar em Corinto, ele tinha acabado de vir de Atenas. O público de Atenas era um público muito seleto, né? Muito Excelente, exigente. Ah, minha filha, eles elitizado, ficavam se né? debatendo lá, né? Filosofia grega, aquela situação toda. Só E Paulo filósofos. foi chamado de tagarela em Atenas. Uhum. Né? Você fala demais por causa que ele falou da ressurreição dos mortos. Isso. Aí quando ele sai de Atenas e vai para Corinto, o que Paulo podia pensar? Não, eu vou chegar aqui e vou fazer. Rapaz, se lá em Atenas não me receberam, aqui eu vou arrebentar. Aqui eu vou entrar de solo e vou mostrar aí. Conhecimento Paulo tinha para isso. Sim, sim. Né? Mas o que ele chegou em Corinto, o que ele falou? Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Acabou. Era a mensagem dele, A né? cruz de Cristo Ele não cabe em qualquer mudou a lugar. mensagem. Não mudou. A cruz de Cristo cabe em qualquer Se lugar. enxotavam ele, se criticavam ele, se aceitavam ele, a mensagem era uma É só. mesmo. Ele falava, né? Quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana. Sim. Exatamente. Né? Então a cruz de Cristo É isso cabe em aí. qualquer lugar. Então, desde que você prega o evangelho, o Espírito Santo faz o papel dele. Sim. Tem que ser o tema central do sermão. E não precisa de agregado, né? O evangelho não precisa. Não Não. precisa. Não precisa. As pessoas às vezes querem muito enfeitar as coisas, porque às vezes se vê refém diante do público que tá e acaba às vezes saindo fora daquilo que não é para sair, né? Porque parece que ele entende assim, não, se eu não me superar aqui, tipo assim, eu não volto mais e tal, e acaba se tornando refém daquilo Você ali. pode mudar só alguma coisa assim que é exterior. Por exemplo, o senhor disse que veio da Assembleia e tal. O senhor hoje está na plenitude, sendo pastor na plenitude. Sim. Na Assembleia, o senhor sabe, eu sou assembleiano, a gente Sim. dá aquela polidinha na barba, Polidinha. né? Terno e gravata, porque é o público, Sim. é a cultura do lugar Sim. que nós estamos. Tudo bem. Na plenitude, eu posso ir tranquilamente com uma blusa polo,
Tranquilo. Sim. com a minha barbinha no lugar. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Isso eu posso mudar. Só que a mensagem que eu vou pregar na Sim. Assembleia, eu vou pregar na O que plenitude. muda é o exterior, né? A essência não muda. Exatamente. Exatamente. Engraçado, vale até um adendo aqui, a plenitude é a Assembleia, né? No Estatuto. Aí, ó, tá revelando aí, ó. de Deus, Ministério, Plenitude. Tem até uma experiência. Lembra daquela Então placa tinha que azul ser a nós de tínhamos? plenitude, não? Nós tínhamos uma placa azul com esse nome. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Plenitude. Aí no Estatuto tem até um acréscimo, né? Em bairro das Laranjeiras. Aham. O grandão o nome. Aham. Aí tinha aquela placa. Aí um dia eu fui conversar com um amigo, meu pregador, um cara gente boa, depois eu vou falar quem é para vocês. Gente boa, ele me falou assim, a gente estava almoçando, ele falou assim, pastor, você tá perdendo 2 públicos ali. Eu falei, como assim, rapaz? Que negócio de público é esse? Ele falou, olha só, o assembleano, Não vai. ele vai ver a placa. Opa, eu vou lá visitar aquela igreja. Uhum. Quando ele chegar e te ver com essa barbinha sua aí, essa camisa Que não é polo, Assembleia, não. ele não volta lá mais. Você pode pregar a melhor mensagem bíblica, ele não vai voltar. E o público que quer sair dessa esfera de assembleia, Sim. ele não vai nem entrar. Exato. Então você tá travado perdendo 2 públicos, cara. Eu falei, Rapaz, o cara foi visionário. você falou um negócio verdadeiro. Aí foi quando eu tive a ideia, eu falei, vamos mudar essa placa. Eu peguei a mesma placa, tirei toda a escrita dela, colocamos ela preta, escrito só Plenitude, Plenitude. Ministério. Então, assim, às vezes é uma coisa simples, o exterior. Exatamente. Sim. A mensagem mudou? Não. Não. A pregação Não. é a mesma. A essência é a a mesma. palavra não mudou. A oração continua sendo ferramenta de comunicação com Deus. O jejum continua sendo Sim. ferramenta de fortalecimento. Tudo. A comunhão é a mesma. Tudo. Os louvores são os mesmos louvores. Mas uma mudança estética, exterior, conseguiu alcançar o coração de outras pessoas. E que tá tudo certo com isso. E é isso que muita gente não entende, né, pastor? Que existem coisas na igreja que são secundárias. Secundária. Sim, secundária. sim. Tem coisas que não são Não primordiais. é doutrina, né? Não é doutrina. Não é doutrina. É só o costume. Ah, o culto vai ser sábado ou domingo. Tanto faz. É isso aí. Vai ser de manhã ou de noite. Tanto A faz. ceia é no culto da noite, é no culto da manhã. Tanto faz. A igreja vai ser branca, vai ser preta, vai ser cor de abóbora, vai ter luz amarela, vai ter luz branca. Isso Tanto não- faz. O Vai que ter importa- telão, não vai ter. O que importa é se Jesus é pregado naquela igreja, se Isso. Deus é glorificado naquela igreja. Sim, sim. Isso aí. Se prega-se arrependimento, transformação, carregar a cruz, seguir a Jesus. É isso o que importa. Jesus fez, né? Eu acho que Jesus, quando ele chegou, Gabriel, por isso que os fariseus, né, a cúpula religiosa não aceitou Jesus, porque ele veio quebrando o sistema religioso e trazendo uma mensagem de essência, né? E o mais interessante é que todo mundo ali era acostumado com a Torá, o Pentateuco, né? E alguns relatos, talvez, proféticos, que eram bem poucos, mas era mais centralizado ali a Torá mesma. E quando a gente vai ver os sermões de Jesus, nenhum você vai ver ele falando da Torá. Ele vai contar história, parábolas. Ele vai trazer uma mensagem de fácil entendimento ao público. Então as multidões estavam sempre onde Jesus estava, porque ele não deixava de falar do Evangelho, ele não deixava de falar do Pai, ele não deixava de falar daquilo que era necessário, mas ele trazia uma linguagem que o povo conseguia entender. Ele falava por parábolas, aí o pessoal falava, o que esse homem está falando aí? Sem precisar ficar mencionando os textos, né, igual os religiosos usavam até no ombro ali, né, os textos citados ali e tudo. Mas aí que tá, sobre o que a gente estava falando sobre pregar para um público um pouco mais, que tem mais conhecimento, um público Intelectual, mais né? intelectualizado. Cara, você vai chegar, por exemplo, o pastor Gabriel é advogado. Então vamos supor que eu estou num público, né, da turma de direito para pregar. Eu vou chegar na turma de direito. Gabriel, primeiro, eu vou ter que pregar Jesus. Isso aí. Aí eu vou chegar na turma de... No curso de direito vocês estudam hebraico? Não vai estudar hebraico, né? Não vai estudar hebraico. Aí eu vou chegar lá, pastor. Como eu tô numa turma de advogados, Querendo. aí eu vou começar a dar uma de hebraísmo. É isso que eu Pra- falo. É É inteligente. isso que eu tava falando Vou mostrar pra eles sobre a a minha pressão Não vai de fazer diferença nenhuma. querer chamar a nem saber. atenção. Não, e o mais curioso é que eu acho curioso quando o camarada sobe no púlpito e começa a falar um monte de hebraico, um monte de grego. Aí eu olho pra galera assim, aí eu fico pensando, rapaz, ninguém aqui sabe se tá certo ou se tá errado. Porque o cara tá falando. Às vezes o cara inclui até palavras em português, ele tenta colocar latim que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com Aí a o cara outra. passa vergonha. Agora, tem uma coisa interessante dessa mudança
de público, que eu Sim. acho muito legal. Hoje também o pastor ele tem que se preparar. Correto. Sim. Hoje Não vai de qualquer jeito, não. isso, a despeito de periferia, não tô falando disso. Hoje subiu no púlpito, Tem não que ter uma palavra. tem que ter palavra. Mas sabe por quê também, Gabriel? Eu acho que é o acesso à informação. Isso aí. A internet aí que mudou entra. muito o Hoje, pensamento das a pessoas. mudança e a dificuldade positiva. Sim. Antigamente o cara preparava um sermão assim, meu irmão, ó, vou pregar hoje à noite. Abriu a Bíblia ali. Abriu a Bíblia, tá com a canetinha, já vi muito isso já, rapaz. O cara com a canetinha em cima do púlpito anotando o sermão. Não que ele tava relembrando, não, tava montando o sermão Tava ali na montando hora. o sermão. Na hora. Hoje em dia, não, cara, eu não sei. Posso aproveitar então, aproveitar, né? Aproveita. Qual é o rito para preparar um sermão hoje? Como é que é? Como que você faz? Como é que eu faço? É aquela leitura, estudo da Bíblia, diário, como eu sei que você faz, devocional, e aí você vai preparando para o sermão. É Deus te dá uma frase, você trabalha aquela frase, Deus te dá um texto, aí depois que Deus te dá um texto, aí tem aquele livro, comentário bíblico. Como é que é? Então, depende muito. Uhum. Mas, por exemplo, se eu tenho meu devocional diário. Então, às vezes, naquele devocional que você está fazendo, tem aquele texto que se destaca. Nasce uma mensagem nele, né? É aquele texto que salta aos seus olhos. É um caso. E, por exemplo, a igreja às vezes passa um tema. Vai ter um congresso e te passa um tema. Sei lá, Isaías capítulo 1, versículo 2. Aí você vai pegar, vai estudar Isaías capítulo 1, versículo 2. Nas duas situações é a mesma coisa. Eu me volto para os livros e aí eu vou pesquisar o texto. E aí, quem estuda sabe o que eu vou dizer. A gente, quando começa a ler comentários bíblicos, pastor, é tanta coisa que tem ali. É muita coisa, é muita coisa. E qual que é o desafio? É você não querer falar tudo numa mensagem. Você não tem como falar tudo numa mensagem. Até porque, né, É a questão... tomou muito tempo também. Entendeu? Então você faz o quê? Você pega aquilo ali, as informações que não dependem do Espírito Santo. Uhum. Tem informação que não depende do Espírito Santo. Sim. Que data que foi escrito? Qual era a época? O que estava acontecendo no contexto político da época? Ok. Isso aí não é o Espírito Santo. Você tem que pesquisar. Você tá livre. Você precisa estar Você livre. pesquisa. Então você pesquisa, monta ali o esqueleto. Só que aí qual é a área do Espírito Santo? Como isso se aplica ao público de hoje? A aplicação. E o que isso tem a ver conosco hoje? O pastor John Stott costumava dizer que a pregação é a ponte que une o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. Então não basta eu subir num púlpito e começar a falar. Que as ovelhas pastam não sei quantas horas por dia, que o pastor caminha não sei quantos quilômetros, que o aprisco é dessa forma, mas o que isso tem a ver comigo? Isso aí, que o público fica assim, tá, tô esperando. Isso se aplica na minha vida em quê? O que eu vou aprender com isso? Eu tô com um problema com o meu filho. O que saber de ovelha vai mudar a vida do meu filho? É isso aí. Eu tô com um problema no meu casamento. O que saber de aprisco vai resolver meu problema no meu casamento? Aí a dependência do Espírito Santo. Exatamente. É a dependência. Porque eu e Josué, a gente tem uma preocupação. Sempre, quando a gente vai atender uma igreja, né, ou um evento, seja que for ar livre, seja do que for, a gente sempre se preocupa em sermos usados para atender a real necessidade das pessoas que estão ali. Isso aí. Porque Josué tem uma frase muito forte, e isso assim, eu carrego dentro de mim, que ele fala sobre a responsabilidade que você carrega determina destinos eternos. Exatamente. A gente não está lidando com 2 horas de culto. Não. Nós estamos lidando com destinos eternos. Destino das pessoas, né? Então tem gente ali que vai te ouvir, que vai ser a última mensagem que ele vai Sim. ouvir na vida. Isso aí. Aconteceu isso já, E é José fácil. estava Já aconteceu pregando. com a gente. Já Como aconteceu, assim? já Comigo também aconteceu. E aí fica aquela questão. Imagine que você está num culto. Você pregou uma mensagem. A pessoa sai dali e acontece alguma coisa. Uma fatalidade. E aquela pessoa morre. Sim. Qual foi a última mensagem que essa pessoa ouviu? A Qual última, destino deu pra ele? a né? última mensagem que ela ouviu foi: não, você é especial. Você é lindo. Você é maravilhoso. Ninguém é igual a você. Foi isso que ela ouviu? Foi isso que ela ouviu? Ou ela ouviu a mensagem da graça de Deus? Ouviu a mensagem de vida eterna?
Que gera arrependimento Que no gera coração. arrependimento. Porque às vezes a pessoa não foi lá na frente no apelo, que a gente tem o costume, né? Fazer apelo. Mas ela creu em Jesus ali no banco. Sim. Ela levou Jesus para O casa Espírito com ela. Santo transformou ela ali. E essa obra é invisível. A gente não vê. Tem muita gente que é tocada por Deus muito mais do que aquelas que vão lá na frente. Sim. Tem gente que vai na frente lá só por puro emocionalismo. Sim. Entendeu? Existem dois públicos que vão na frente. Aqueles que se arrependem mesmo, Exatamente. mas aqueles que se Aqueles estão emocionam. tá na emoção, no efeito Exatamente. da Tá na emoção. emoção. Porque nós fazemos apelo também lá, Sim. principalmente nos domingos, e acaba sendo um momento que, embora o Espírito Santo está agindo, as pessoas, as intercessoras estão intercedendo, a igreja está intercedendo para que as pessoas Se vão na frente, arrependam, se né? arrependam, mas também porque a linha da razão e da emoção está muito próxima da Correto. outra. Ainda mais Então, no ambiente daquele. e o ambiente se torna propício para um ambiente emotivo também da pessoa ir lá naquele momento e falar, cara, eu vou na frente e depois não conseguir seguir. Sim. Então, essa questão que você falou do destino, aquilo que a gente prega gera destino para as pessoas, é muito sério isso. Porque muitos enxergam o culto, Gabriel, como 2 horas de culto. Mas quando a gente enxerga aquilo como uma oportunidade de gerar destino na vida das pessoas, aí a gente começa a entender a mensagem que vai ser pregada com um olhar Deixa eu diferente. te contar uma história. Eu estava pregando em Minas, um trabalho terra. de jovens. Amo Minas. Sou mineiro Gente, de alma. Um Josué- abraço aos meus irmãos Aqui, mineiros. Josué é mineiro de alma Sou mineiro de alma. mesmo. Pastor, o estado que nós mais vamos é Minas Gerais. Sim. Mais vamos. Vocês vê lá, né? Quando Josué esse dia Toda vez que a postou gente queijo, volta de postou lá, doce de com queijinho, leite. doce de leite. Amo Minas. Pão de queijo. É, até cavalo. Mas ali era Bahia, ali era Bahia. Ah. Mas, pastor, uma vez eu estava em Minas pregando. E eu preguei sobre Sansão. E na pregação, eu falava sobre não voltarmos a leões que nós já vencemos. Sobre aquele episódio do Mel do Leão. Eu estava falando que existem coisas, situações, que Deus tira da nossa vida e que nós não devemos revisitá-las. Precisamos seguir em frente. Porque às vezes o leão está morto, mas tem mel lá. Aí você fala que o Então, diabo é especialista em tirar mel colocar de coisa mel podre. em coisa morta, né? Então, às vezes, a gente acha, não, isso aqui eu já superei, mas se você voltar lá, tem mel. Então, esse era o contexto da mensagem que eu estava pregando para jovens. Pastor, no final do culto, um homem foi no púlpito, botou uma pistola em cima do púlpito. Gente, um revólver mesmo. Assim, na Sim, nossa do frente. E falou assim, eu hoje ia matar minha ex-namorada e o cara que ela tá. Isso. Olha só, eu saí de casa pra matar ela, matar o cara e eu ia me matar depois. Sim. Quando eu estava Porque eles tinham uma indo, filha, não é? isso. Quando eu estava indo, um jovem da igreja passou por ele, amigo, falou assim, rapaz, vamos lá no culto. Não, e o cara agarrou ele mesmo, Aí ele assim, falou pelo assim, braço. não quero não, vamos pro culto. Sabe aquele pessoal? A gente precisa de gente Grudento, assim. foi de Deus, A gente precisa né? de gente assim. Que levou o cara pra igreja quase que na marra. Levou o cara pra igreja. Foi, como é que é Deus, né? O cara sentou no meio do povo, armado, disposto a matar E o amigo dele não duas sabia. pessoas e se matar. Quando ele ouviu a pregação, ele entendeu. Deus não quer que eu revisite aquele relacionamento. Que fantástico, hein? Deus não Porque quer ele que eu não volte aceitava. lá. Eu preciso seguir em frente. O cara botou a arma no púlpito e aceitou Jesus. Aí eu te faço uma pergunta. Se eu não prego uma mensagem de transformação, de arrependimento, De você aquele- refletir, né? e aquele camarada sai do púlpito e faz o que ele estava no coração de fazer. Meu Deus. Sai do culto lá pra... Seriam 3 vidas perdidas, porque ele ia matar Sim. um casal e ia suicidar. Ia se Sim, suicidar. e a filha ia crescer sem o pai Veja e a sem a tragédia mãe. que seria. Então a gente, quando sobe no púlpito, nós estamos lidando com destinos eternos. Nós estamos lidando com o destino das pessoas. E as pessoas estão na igreja em busca de respostas. As pessoas querem respostas. As pessoas não querem ficar encantadas com o nosso conhecimento, Nem com a nossa voz. com a nossa dicção, com a nossa voz, com a nossa performance. Elas querem respostas. Isso. E as respostas estão na palavra de Deus, sob a iluminação do Espírito Santo.
que tem toda a direção que nós precisamos. Cara, que fantástico isso aí, né? Fantástico, hein? E o tempo tá indo embora, você já viu ali? Eu tô olhando ali. Você viu o que tem na mesa ali do lado? Eu Vai. vi que tem um livro ali, cara. Fala pra gente um pouquinho do seu livro, amigo. Gente, esse aqui é meu livro, Caminho de Sabedoria. E eu trouxe 2 exemplares para ficar de presente para os pastores, Obrigado, né? irmão. Pastores queridos. Bom. Esse livro, gente, Fala um pouquinho. eu estou comentando Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 15. São 87 textos que eu escrevi a respeito de Provérbios. E como é que nasceu esse livro? Eu estava querendo gravar vídeos para o YouTube, né? A gente tenta ter mais a atividade na rede social, né? Aí eu queria gravar vídeos para o YouTube e comecei a estudar Provérbios. Falei assim, vou pegar Provérbios mais profundamente. Eu comecei a estudar e comecei a escrever os textos. Aí minha esposa, né? Essa mulher linda aqui do lado, quando eu comecei a falar para ela os textos, ela falou assim, você vai entregar isso de graça na Eu internet? falei, a maioria. Não, gente, vocês vão me dar razão. Tem gente que entra lá no canal do Josué e tem a coragem, a audácia de escrever. Eu copiei a sua mensagem. Teve um cara que pegou a mensagem Eu prego todas as suas mensagens. E ainda escreve, ó, e Rapaz, tem uma tô mensagem minha focando, sobre tá? Naamã. Desse jeito, Tem uma mensagem gente. minha sobre Povo Naamã. preguiçoso de Que estudar. tá com mais de 300 mil visualizações no YouTube. Rapaz, Mensagem minha sobre Naamã no meu canal. eu vou ouvir pra poder Mais de pregar ela. 300 mil. Aí o cara escreveu bem assim, rapaz, eu já preguei essa mensagem em tudo quanto é lugar aqui na minha cidade. Sim, Aí ele eu pensei, falou. rapaz, foi a melhor mensagem que eu preguei na minha vida. Aí eu Pelo menos tá falei, reproduzindo a aí eu palavra, falei, Josué, nada contra a pessoa. O importante é que Cristo Sim. seja falado, né? Seja pregado, como Paulo falou. Aham. Mas daí você vê a preguiça também da pessoa de Exatamente. ter o trabalho de pesquisar, de estudar. Eu falei, você não vai dar isso de Exatamente. Aí graça ela falou, amor, coloca no isso no YouTube, livro. não, querido. Aí eu Falei comecei a com ele. desenvolver um livro. É seu primeiro livro? Meu primeiro livro. E- Eu comecei a escrever, e como Provérbios são 31 capítulos, o senhor está escrevendo também, né? Um livro sobre Provérbios. Aí quando eu cheguei no capítulo 15, que eu já estava com quase 300 páginas, meu filho falou assim, pai, esse livro vai ficar muito grande. O povo não tem o povo hábito não de vai ler, um livro pai. desse tamanho. Então você faz o seguinte, faz volume 1 e volume 2. E ele ajudou na capa também, tá? O Então você Natan. teve duas pessoas que Deus usou. Minha esposa a e meu esposa e o filho. E assim, pastor, esse livro eu tive muitos aborrecimentos com esse livro. Muito Gente, aborrecimento. Muitos é aborrecimentos. aquela coisa, a vida do crente não é É. um morango. É o morango do amor. Porque me indicar um pastor muito conhecido no Brasil, teólogo renomado, e ele não teve culpa nenhuma, mas ele foi uma boa referência. Me indicou uma editora. Sim. E essa editora ficou responsável por fazer a revisão e cuidar de algumas coisas do livro e tal. E o editor, rapaz, pegou meu dinheiro, não cumpriu os prazos, E a gente sabe que um não entregou valor o alto, material. né? E foi aquela situação. A ponto de eu romper o contrato com a editora, pegar o material e ter que publicar por minha conta. Aí depois de 1 ano e 2 meses foi que saiu, Então né, esse amor? livro já era para ter saído há mais de um ano, Sim. Ah, entendi. entendeu? Mas agora que saiu. Tive alguns problemas, mas graças a Deus. Tá aí. Resolveu. Graças aí. a Deus. Obrigado pelo presente. Eu vou Quem tá passar vendo ali a... hoje. Eu sei, quem tá vendo a gente no YouTube, como que faz para adquirir? Por hora, tem que me mandar mensagem. Né? Eu mando via correio, tá? O livro, Brasil todo. E no futuro, breve, vai estar também de forma... Como é que se fala? É Marketplace? Que Isso fala? aí, isso aí. Marketplace. Também vai estar. Mas que coisa Então, chique. vamos deixar. A Bilene vai colocar. A Bilene? A Bilene, na A Bilene vai descrição. colocar na descrição a sua rede social para quem se interessar ir lá. E eu vou começar a ler hoje. Vamos ver Não, quem termina de hoje- ler primeiro. Hoje. Eu já vou ter aqui pelo menos uns 15 textos para empregar. Não, mas de fato ele serve como um devocional. Ele serve como um comentário bíblico, porque ele está falando ali de versículo a versículo, dá para extrair estudos e pregações. Que bênção. Então, assim, Josué quis fazer algo bem Completo. completo para poder facilitar também a vida E o do nome leitor. Ficou bem sugestivo e até parecido com o meu, porque o dele é caminho de sabedoria, o meu é conselhos. Ou De seja, sabedoria. para a pessoa seguir o caminho, tem que ouvir seus conselhos. Aí, ó. Caramba! Aí fechou, hein, pastor? Eita, Ó, te agora. devo um livro de presente Vai ser quando o uma meu sair. alegria. Vou presentear Sim, vocês. pastor.
com esse livro. Pena que o nosso tempo acabou. Tanta coisa boa que a gente tinha para falar. Nem completamos, né? Um terço, né? Pelo menos. Agora eu tô trabalhando, pastor, no volume 2 e tem um outro que eu já escrevi, Sim. que agora eu tô só esperando dar uma recuperada financeira do lançamento do primeiro para investir em lançar um Deus segundo. proverá. Já proveu. Eu escrevi um livro sobre José. José, o nome do livro, tô falando aqui em primeira mão. Tá, gente? Ninguém tá Primeira sabendo. mão, gente. Ó, primeira mão, O nome do gente. livro é José, Entre Sonhos e Pesadelos. José Indres. Meu Deus. Uma palavra de Deus às famílias. Sim. Eu escrevi a história de José, só que numa toada para a família. Sim. E esse vai ser o seu terceiro livro. Vai ser o segundo. O segundo? Eu vou lançar ele antes do Caminho de Sabedoria 2. Ah, tá. Entendeu? O Caminho de Sabedoria 2 está escrevendo então ainda. já tem mais 2 livros engatilhados aí. Sim, sim. Se Deus quiser. Vai orando aí para... Então, pastor Josué Monteiro, além de conferencista, apóstolo, Não. quarta pessoa da Trindade. Apóstolo não. Igual esses dias lá no Instagram, o cara falou, me chamando de bispo. Eu falei, gente do céu, é cantor, é pastor, é bispo. Jesus amado. Agora é escritor também, então. Estamos Sim. caminhando, pastor. A editora Parabéns, falou comigo, né? já colocou escritor no seu perfil lá? Eu falei, ainda não, tô esperando o livro chegar. Já coloca logo. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar logo. Sim, sim, pastor, tu tem que colocar. isso O Senhor te confiou essa ferramenta É também, isso, né? Amém. Josué, Rafa, obrigado por esse Gente, tempo. olha, eu que Uma alegria. agradeço. Que honra estar aqui com vocês, Espero tá? que seja o Poxa. primeiro de outras Sim. muitas oportunidades que a gente tem aqui junto. Como que a gente tem agregado A gente conhecimento. cresce muito. A Glória a Deus. nossa palavra de gratidão a Nossa, vocês. glórias por ter a Jesus. disponibilizado. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ecoar em muitos lares. Amém. E Amém. o propósito final da vida de vocês, que é glorificar o nome de Deus através do ministério, Sim. também vai ser glorificado através da participação de Maravilha. vocês. Amém, amém, gente. Rafa, Josué, como que o pessoal te acha em rede social? Fala aí. É só ir lá no Instagram, nossos contatos estão lá, né? Tem os links de todas as minhas O canções seu lá. Instagram é @. Rafaelamonteiro.oficial. Ótimo. OFC. O seu O é. meu é Josué Monteiro PR. Porque o pastor fica no final, né? O PR de pastor fica no Josué final. Monteiro PR. Facinho, facinho. E as minhas músicas estão lá, inclusive eu lancei uma nova composição esse ano, né? Que é a canção Espírito Santo. E as pregações do Josué também você tem acesso lá através do Instagram. Caiu na rede social de vocês, tem canção Tem tudo e lá. pregação. Tem tudo tudo lá, lá. tudo lá. Contato, tudo. É praticamente uma igreja lá. a rede social. Monteiro Church? Bacana, Monteiro Church? Pronto. Fechou, né? Vai que é profético. Eita! Monteiro Church. Gabriel, muito bom, né? Muito bom, irmãozão. Até a próxima semana. Semana que vem tem de novo, pode crer. Então você de casa, você que está assistindo esse episódio, eu não sei quando é que você vai assistir, mas vai ter coisa nova também. E quem sabe um dia Josué e Rafa voltam aqui de novo para brilhantar mais ainda o Ai, nosso gente, programa. vai ser uma Tenho certeza que vai ser alegria. fantástico. Vai ser Rafa, uma Deus alegria. abençoe. Obrigada, Tudo bom, pastor. gente? Uma alegria. Tamo junto. Obrigado. Glória a Rafa. Deus. Obrigada, Deus pastor. abençoe. Amém. Até a A próxima. vida de vocês em dobro, tá? Deus. Até a próxima. Valeu, povo lindo. Até a próxima.